Olá, meus amigos e minhas amigas, prazer em revê-los com a nossa programação Cidadania para Além do Voto. Meu nome é Rose Siqueira e sou simpatizante de conteúdos que giram em torno da educação política. Eu e todos os envolvidos nessa programação pedimos que se inscrevam em nosso canal também chamado Cidadania para Além do Voto. Deem lá o seu like e compartilhem com os seus amigos, com as suas amigas, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Se desejarem, por gentileza, deixem as suas impressões, as suas opiniões e, se for o caso, também deixem as suas dúvidas, que em breve responderemos a todos, porque trataremos da temática que refere-se a uma agenda de políticas públicas tão necessária em todos os âmbitos, seja ela municipal, estadual ou em nível nacional. E para conversar com a gente sobre essa temática, agenda de políticas públicas, convidamos uma pessoa com muita experiência nessa área, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito municipal. Vamos falar com Romildo Campelo, o atual secretário estadual de comunicação do Partido Verde do Estado de São Paulo. Olá, Romildo. Bem, Rose. Bem? Obrigado pelo convite, obrigado por essa oportunidade de estar com você, estar com todos os nossos internautas, quem está nos assistindo nesse momento. Obrigada, então. Romildo, eu gostaria que você pudesse fazer um breve histórico da sua trajetória de trabalho, de vida, para que os nossos ouvintes, para que os nossos amigos e amigas possam conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Bom, Rose, assim, eu sou uma pessoa que nasceu numa família que desde sempre eu convivi com a política. Meu pai foi candidato, nós somos pernambucanos, viemos para cá, eu tinha 2 anos e meio, e meu pai passou num concurso da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e foi para lá, mais ou menos em 75, por aí. Em 76, meu pai foi candidato a vereador em Mogi. Eu tinha 7 anos de idade e a minha primeira campanha eleitoral foi exatamente em 76, pedindo voto para o meu pai. E eu brinco, sempre brinco com isso, em casa sou eu e mais um irmão. E meu irmão é normal, ele odeia política, né? Como quase todo mundo nesse mundo, acha que política é uma coisa ruim, não gosta, tal. E eu, desde então, sempre gostei, sempre convivi e sempre entendi que era pela política que a gente tem o caminho de melhorar a vida de todos nós, das pessoas, da cidade, da sociedade. Então eu sempre estive ligado e desde 2000, quer dizer, eu fui estudar agronomia, né? Quando eu fiz lá meus 18 anos. Quando eu voltei, exatamente por essa ligação com a questão ambiental, que eu tive muito contato, conheci mais claramente esse pensamento ambiental, me filiei no final dos anos 90 ao Partido Verde. E estou no Partido Verde desde então. Minha única filiação, meu único partido com que eu fui filiado, espero não continuar até o fim da vida. E a partir daí, eu comecei, porque eu sentia que a participação em ONGs, participação no movimento ambiental ia até um certo ponto, até um certo limite, que é o limite das políticas públicas existentes. Pois é. E só a política, de fato, é capaz de mudar essa linha, esses limites, né? Aí me filiei ao Partido Verde, fiz campanha em Mogi, participei da Mogi das Cruzes, participei da política... Mogi das Cruzes, São Paulo, Mogi não é? das Cruzes, São Paulo, que é uma cidade com mais ou menos 450 mil habitantes, 360 mil eleitores, né? 1,5 bilhão de orçamento anual. Parece muito, mas se você dividir pelo número de habitantes, é uma cidade relativamente pobre, com dificuldades, com carências, mas que vinha historicamente sendo bem trabalhada. E nessa questão do próprio partido, acabei exercendo cargos públicos desde o ano 2000, que a gente ajudou o prefeito da época, o Jundiaí, a ser eleito. Nós tivemos candidatura, então um dos nossos dirigentes virou secretário de Cultura, né? E eu acabei indo cuidar do site da Prefeitura de Mogi em 2000. Né? O prefeito ficou 4 anos, se reelegeu,
eu continuei, mas eu fui convidado pelo partido para ir para a liderança do partido na Assembleia, o que para mim foi fundamental, porque me permitiu trabalhar o partido, a política, entender de maneira profunda. Já estava nesse momento na Executiva Estadual como secretário de Planejamento e Estratégia, e nós trabalhamos e tivemos aí os melhores resultados do partido, né, naquela eleição e na seguinte. Acabei sendo candidato em 2006 a deputado federal, não absolutamente sem nenhum planejamento, que eu me via muito mais como uma pessoa, como um dirigente partidário, eu gostava e gosto ainda hoje da questão da formação, da organização partidária, mas eu tinha preparado um candidato a deputado estadual e uma mulher para candidata a deputada federal. E ela desistiu, né, foi candidata estadual, e o partido me deu um ultimato, em 15 dias, ou eu arrumava um candidato, né, ou seria candidato, ou estava encerrada a minha carreira de dirigente partidário, que não conseguia ter candidatura federal, no momento em que a gente tinha a cláusula de barreira. O fato é que eu acabei sendo candidato, tive poucos votos para ser eleito, mas muito voto para quem não era nada. E uma bela de uma experiência, hein? Uma experiência extraordinária, porque se tem uma experiência que é difícil, que eu acho que todo mundo devia passar, é ser candidato a qualquer coisa, a síndico, a vereador, a dirigente, do que for, porque é necessário um despreendimento, né? Uma humildade para você pedir para as pessoas que confiem em você, que acreditem em você, que é uma experiência que todo mundo devia passar. Porque é enriquecedora, é transformadora. Concordo plenamente. E nessa sequência, a gente, exatamente por eu ter sido candidato, mesmo não tendo sido eleito, eu tive quase 6 mil votos. Parabéns. O que era pouco para ser eleito, que eu precisaria ter tido uns 40 mil votos para ser eleito. Mas foi muito para minha história naquele momento, porque para minha estrutura naquele momento, uma campanha absolutamente solitária, mas me inseriu no contexto político municipal, porque eu estava fazendo política em São Paulo, não na minha cidade. E isso fez com que eu me aproximasse do candidato a prefeito, que era amigo de juventude, e que ficou como segundo suplente, era o vice-prefeito e ficou de segundo suplente de deputado estadual. Acabamos fazendo uma aliança, o Partido Verde foi junto com o PTB, e ele estava no Democrata, os 3 partidos que montaram o projeto político. Eu levei exatamente a experiência de articulação do Partido Verde, a experiência de conhecer presidente de partido na Assembleia Legislativa, e no resumo da história nós ganhamos a eleição no primeiro turno, né? E acabei sendo convidado para ser secretário de Meio Ambiente, criar a Secretaria de Meio Ambiente da cidade. É uma cidade, Mogi, é uma cidade que tem 66% do seu território protegido por leis ambientais, então a questão ambiental é muito crítica. Faz parte do Cinturão Verde, Faz parte do Cinturão Verde, é uma cidade produtora de verduras, produtora de água para a cidade de São Paulo. A nossa região abastece mais de 2,5 milhões de pessoas na Zona Leste de São Paulo com água, né, garante o abastecimento. Então, a questão ambiental é muito forte, muito importante na cidade. Então, acabei sendo secretário de Meio Ambiente. Depois de 2 anos, fui ouvidor-geral do município, né, pela minha formação profissional de analista de sistemas. Acabei indo para essa outra função. Fomos muito bem sucedidos, criando na ouvidoria um canal de comunicação com a população, né, transformando a ouvidoria nesse grande canal. A gente foi premiado com o Prêmio Mário Covas de Inovação em Gestão Municipal. Então, esse é um primeiro ciclo aí em Mogi como secretário. Parabéns, hein? E olha, ele coloca assim, em tão pouco tempo, mas riquíssima essa experiência, tanto em nível municipal quanto em nível estadual. Atualmente você está secretário de Comunicações do Partido Verde do Estado de São Paulo. Isso. Também é uma experiência riquíssima que te permite fazer uma caminhada, né, por 645 municípios. São Paulo é muito, né? Muito trabalho, é uma caminhada árdua para chegar em todos os municípios. Parabéns, viu, Romildo? Obrigado. Não, São Paulo é um estado, eu falo isso conhecendo, sendo pernambucano, que a gente conhece outras realidades, e São Paulo é um estado complexo, muito diverso. Cada região de São Paulo tem as suas características. Sim, olha.
Você vai para uma região, é canavieira, você vai para outra região, é serviços, como a Grande São Paulo, o Vale do Ribeira, que é uma região com muita biodiversidade, muita floresta, mas ao mesmo tempo muita pobreza. Né? É um estado muito O muito IDH complexo. menor do Brasil está nessa região, do né? estado de São Paulo está nessa região. Essa é a região mais pobre do estado de São Paulo. Então, a gente está aqui com o nosso companheiro, não é? De uma grande trajetória, riquíssimo, tem uma experiência fantástica e que permite trazer para todos nós conhecimentos, assim, que a gente possa entender um pouco mais tudo que envolve a política e que envolve a vida da gente, enquanto cidadãos, cidadãs. Então, eu gostaria muito que você pudesse trazer para nós, Romildo, esclarecimentos sobre algumas temáticas que estão vinculadas à questão das políticas públicas. Que, assim, a gente sabe que, às vezes, os termos que a gente utiliza, ou que a gente conhece nos meios, tanto da gestão política, quanto da gestão dos assuntos que envolvem toda uma cidade, um estado, enfim, o nosso país, a gente sabe que passa pelas políticas públicas. E eu gostaria muito que você pudesse conceituar essa questão. Afinal, o que é política pública? Como é que a gente pode passar para os nossos ouvintes, para os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo, para que eles possam ter uma compreensão mais ampla sobre essa questão de políticas públicas? Rosa, política pública, na verdade, eu diria que é o grande objetivo pelo qual se faz política. Poxa, né? Que belo conceito inicial, já achei porque, impactante. Assim, porque o que é essa política pública? É a definição do que será feito com o dinheiro público, qual o caminho que a sociedade quer caminhar, quais serão as prioridades ou não da sociedade. É isso que, no fundo, se diz quando é política pública. Né? Porque nunca o dinheiro é suficiente para tudo. Sim. Isso não importa se é no município, no estado, mas se nem é Brasil, na casa da gente, na né? casa da gente, também no Brasil não. Ou nos Estados Unidos. Né? Você vê agora a decisão política dos Estados Unidos de sair da guerra do Afeganistão, sim, entre outros motivos, por questão de economia de dinheiro. Sim. Né? Porque metade do dinheiro que o presidente Biden tem para decidir, que é o chamado dinheiro discricionário, sim, que parte do orçamento é congelado. Por exemplo, folha de pagamento você não tem discussão, sim, o dinheiro vai para lá. Mas a metade do orçamento americano que o presidente pode decidir, a metade ia para o Afeganistão. Nossa. Então, metade do que eles tinham para gastar, então, ele não quer mais aquela política pública. Porque a decisão é outra, é usar esse dinheiro para outras coisas. Em tempos de pandemia, né? Estão todos fazendo, revisando orçamentos para poder resolver essas questões que estão aí. Tempos de pandemia, tempos que os Estados Unidos já não é mais tão rico quanto era, com que a concorrência da China, da União Europeia, bate de igual para igual com eles. Então, eles têm que mudar as prioridades de políticas públicas. Então, o que é a política pública? É a definição de quais são as prioridades de um governo. E quando você entra numa campanha eleitoral, na verdade, você está escolhendo qual agenda de política pública daqueles candidatos que o povo acha que de fato é a mais importante. Né? Aquela que ele entende que é a prioridade para ser executada na saúde, na educação, nos investimentos, de um modo geral. O que acontece, a maioria das vezes, é que há uma inversão. Se coloca muito mais foco e energia no marketing eleitoral para se mostrar a mensagem do que no conteúdo do que vai ser feito. Até porque isso é complicado de explicar. Né? Isso é complicado de demonstrar para a população essa questão da política pública, o que é mais importante para um partido ou para aquele candidato ou não. Né? Então a forma ganha mais destaque do que o conteúdo. Né? Mas a política pública é essa definição de qual são as nossas prioridades enquanto políticos e dirigentes políticos. Ou seja, para atender a demanda das necessidades de um povo, de um país, de um estado, de um município, de um território, de um microterritório. Então, a definição de políticas públicas está em definir o que se vai oferecer para o bem-estar das pessoas, de homens, mulheres, crianças, idosos, enfim,
todas as Sim. tribos, né, se eu posso chamá-las assim, né, para que todos possam ter um bem-estar. É isso? É isso. E qual é a visão de qual remédio que aquele político, aquele grupo político entende que é o melhor caminho para a construção de um futuro melhor? Ok, Né? então não é só o presente, é o Não, presente com olhar. porque o presente é como se você é o diagnóstico, Tá. certo? É como se você fosse no médico, fizesse exame de sangue, Sim. raio-x, então o médico tem um diagnóstico daquela pessoa. Agora, qual é o remédio para melhorar a saúde? Qual é o remédio para melhorar a educação? Qual é o remédio para melhorar a geração de emprego e renda? É essa visão de futuro que deveria variar por cada partido, porque cada um tem sua visão de mundo, seus valores, aquilo que entende que é o melhor para o município, para o estado ou para o país, e esse conjunto de ações que deveria compor, ou deve compor, a política pública daquele candidato, daquele partido. Entendi. Quando você diz que cada partido, cada político tem o seu olhar de mundo, né, sua visão de mundo, mas isso não quer dizer que possa mexer em todas as políticas públicas. Tem políticas públicas que são pré-definidas, está numa legislação, está na Constituição e que tem que seguir, não é? Sim, Outras sim podem... E não, né? Sim, não? E não, porque veja, o mesmo exemplo do Afeganistão. Algumas políticas públicas, o prefeito, o governador ou o presidente pode decidir porque ele tem liberdade para decidir. Né? Outras podem ser mudadas, mas precisa mudar a lei. Então, ou até mesmo a Constituição. Até pode. Claro que há políticas que, pela sua importância, são mais difíceis de ser mudadas para não deixar que o sabor dos ventos de um governo ou outro tire garantias e direitos essenciais da população. Sim, perfeito, né? É certo? isso. Para que não seja a vontade de um governante, como a gente está vivendo hoje, que acordou com vontade de tirar o seguro-desemprego, acordou com vontade, certo? Eu não quero mais uma política. Então, precisa garantir que haja segurança da população para não perder direitos se o governante da vez resolver mudar. Porém, o mundo é dinâmico. Sim. Também as políticas precisam evoluir. Então, em alguns momentos, a lei precisa mudar, precisa avançar para outros rumos. Né? As coisas não podem estar totalmente congeladas. Perfeito. Né? Então, é um equilíbrio entre garantia de direitos e evolução da sociedade e evolução de direitos. Perfeito. Nossa, perfeito seu esclarecimento, porque para a gente que é leigo, a gente sempre está aqui achando, né, que ou então acabam ouvindo um candidato ou outro, a gente acaba ficando sempre com um pouco de medo. Bom, mas vai derrubar tudo, não, vai acabar com o SUS, não, o outro vai, não vai acabar com o SUS, não, tem os direitos da escola. Então, quer dizer, tudo isso que não, eu só quero dizer o seguinte, tudo isso não só depende também do candidato ou de uma bandeira ou de um conteúdo de um partido. Isso necessariamente vai passar por outras instâncias, como o executivo, no caso, né, o legislativo para que realmente faça uma consulta se todos estão de acordo. Sim. Essa é a beleza da democracia. É verdade, né? você falou a coisa certa. É aquela frase que o Churchill disse, mais ou menos assim, que a democracia é o pior regime que tem, mas ninguém inventou nada melhor do que isso até hoje. Né? Quer dizer, com todos os defeitos, com todas as dificuldades que a democracia tem, em mais de 4.000 anos a humanidade não inventou nada melhor. Perfeito. Então é o que a gente tem de melhor até agora. E é exatamente o equilíbrio entre a força do poder executivo, equilibrado pelo legislativo e mediado pelo judiciário. Sim. O judiciário que fala, olha, isso aí você está fazendo é ilegal, ou é inconstitucional, está certo, está errado. Né? Porque quem é eleito pode e deve ter criatividade e inventar novos caminhos, mas dentro da lei ou muda a lei. Okay. Que nada mais é que o acordo da sociedade. Perfeito. O que é a lei? É o acordo que a sociedade faz para conviver entre si. Ok. Maravilhosa a sua explicação. Mas aí eu quero ainda avançar um pouquinho mais, se você me permite. E saber qual é a importância, porque a gente já sabe que é importante estudar e estar atento às políticas públicas de acordo com essa conceituação que você nos passou. Mas é importante uma agenda de políticas públicas
a ser discutida numa base partidária? Porque, assim, os partidos, né, a gente sabe que hoje os partidos precisam também se renovar, precisam se reinventar, se recriarem para poder atrair, né, o interesse da população que está tão distante de tudo que se chama política. Então, essas discussões, essa agenda de políticas públicas é fundamental que a gente traga para dentro da base partidária? Rose. E, na minha opinião, é para isso que existe partido. Né? O partido político, no meu entendimento, não vai muito além da obrigação legal de ter uma sigla para alguém disputar uma eleição. Né? Partido político, para mim, é um conjunto de pensamentos, de ideias, de valores que aquele grupo de pessoas defende e leva para a sociedade para dizer, olha, para nós a questão ambiental é importante, a água é importante, diferente de outros partidos que não pensavam nisso, não colocavam esse pensamento da questão ambiental como importante. Então, é fundamental, e é a própria razão de existir de um partido, que ele tenha um conjunto de ideias, de projetos, de pensamentos próprios e apresente da melhor maneira possível para a sociedade, para ter voto, para que a sociedade possa entender que aquelas ideias são importantes e escolha aquelas pessoas para executar aquela agenda de política pública e de pensamento. Perfeito. Olha, então, gente, vocês estão ouvindo aí, né? Nós precisamos estar o mais próximo possível dos partidos políticos para podermos entender, compreender o caminho que está sendo tomado para propor e para melhorar, no caso, as políticas públicas que estão em andamento. Tem mais uma questão. Se nós, enquanto cidadãos, cidadãs, estamos aqui de um lado, temos o partido político de outro, temos os governantes do outro, como a gente, enquanto população, pessoas sem nenhum interesse direto, vamos chamar assim, podemos participar dessa formulação de políticas públicas? É importante a gente poder, né, formular ou então levar uma ideia, uma sugestão de que maneira que a gente faz isso. Se não for pelos partidos políticos, que é um caminho natural, um outro ótimo caminho e fundamental é a participação nos conselhos municipais. Perfeito. Né? Todo município, conselhos estaduais, os diversos setores da sociedade, isso é uma previsão que a Constituição nossa de 88 trouxe, que é a da participação popular, criou os mais diferentes conselhos. Então você tem, vamos pegar no município, e isso vale para o Estado, Conselho de Saúde, Conselho Municipal de Educação, Conselho de Criança e Adolescente, Conselho do Idoso, Cultura, Conselho do Meio Ambiente. Então todas as áreas, praticamente, têm os seus conselhos municipais, que são espaços para a manifestação, a participação e a formulação de ideias, de propostas, para ajudar, né, a compor, a construir as políticas públicas municipal ou estadual ou nacional. Todos têm nos três níveis. Então, se a pessoa não se sente vocacionada para participar de um partido ou disputar uma eleição para vereador, por exemplo, ele pode participar dos conselhos municipais e dessa maneira contribuir de maneira efetiva na política pública da sua cidade, do estado, do país. Entendi. Muito bom, mas aí fica mais uma pergunta que me ocorre agora. E os partidos políticos ficam distantes desses conselhos? Quase ele não tenha representantes e tudo mais? Alguns partidos e alguns conselhos acabam tendo uma articulação, alguma participação. Né? Porque eu penso que você não aprende a fazer eleição se você não disputar a eleição. Sim, né? É o que você nos ensinou há pouco. Não, é como querer aprender a andar de bicicleta lendo o manual. Sim. Quer dizer, você lê o manual de andar de bicicleta, você tem uma noção, mas Sim. Você tem que subir na bicicleta e cair, se equilibrar até achar o equilíbrio e se divertir na bicicleta. Então, por mais que se estude, por mais teoria, e tem que ter teoria, é preciso ter a prática. Sim. Né? E a prática vai ser... Você tem várias oportunidades, quer dizer, pode disputar uma eleição, pode se filiar a um partido e participar da vida partidária, das reuniões, das atividades, dos conselhos municipais, participar através da sociedade civil, de organizações, de ONGs, da Associação de Moradores, das diversas ONGs.
espaço para a participação não falta. O que falta é articulação entre elas. O que falta é articulação entre elas. Talvez os partidos, alguns articulam bem isso, né? E os partidos mais à esquerda articulam melhor isso, né? Tem historicamente aí PT, PSOL, partidos que articulam muito bem essas bases organizadas de conselhos, de ONGs, e outros menos. Partido Verde? Medianamente. Medianamente. Alguns lugares o Partido Verde participa e outros não. Né? Acho que falta para nós um incentivo. Ou uma institucionalização desse como fazer. Ótimo, entendi. Né? Eu diria que a gente precisaria institucionalizar isso, ocupar melhor os espaços. Né? E o exemplo mais elementar, quer dizer, os conselhos de meio ambiente deveriam ser espaços ocupados majoritariamente pelo Partido Verde e pelas pessoas que pertencem Sim. ao Partido Verde. Né? Até porque cada um de nós tem vários papéis na vida. Né? A gente é filho e é pai, né? Às vezes é estudante, às vezes é professor. Sim. Então você tem momentos que você é dirigente do partido, você pode ser candidato, mas tem momentos que você pode ser membro de uma ONG. Sim, e que é tão fundamental quanto o cargo de um presidente. Sim, e ocupar espaços Exatamente. que o partido deveria ocupar. Eu acho que falta uma articulação e uma sistematização disso dentro do Partido Verde, num olhar estratégico. Né? Para a formação de quadros, para a formação de lideranças, para a identificação de novas lideranças para vir para o quadro partidário. Né? Uma reciclagem, já que a gente usar um termo ecológico, da participação popular no Partido Verde. Perfeito. Nossa, então vamos lá, né? Vamos preparar esse povo aí. Sim, os verdes estão loucos para serem preparados. Não, em todos os aspectos. A questão já da fica um desafio aqui. Da mulher, da juventude. É um desafio que a gente pode e deve fazer. Né? Já fica um desafio aqui para a gente poder percorrer. Essa formação, essa articulação. Vamos embora, vamos estruturar. Romildo, você nos disse que já participou de com diversas funções, tanto em nível estadual quanto municipal. Conta aqui para nós, qual a diferença de políticas públicas em nível municipal e em nível estadual? Eu acabei não falando, eu fui secretário de Estado de Turismo. Sim. E depois, resumindo, secretário de Estado da Cultura do Estado de São Paulo. A diferença, Rosa, é que no caso de política municipal, a gente está ela é uma política mais efetiva no sentido, no Estado você define estratégias e macropolíticas. No município você tem que entregar no mundo, na estrutura física. Um exemplo assim, você define no Estado qual é o incentivo que você vai fazer, o que vai ser priorizado. No caso do município, você tem que pavimentar a rua, tampar o buraco, executar, tem que chegar na mão das pessoas a política pública. Entendi. No caso do Estado, você define políticas que vai influenciar a vida das pessoas. Mas o município também, mas no caso do município é entregar na mão da pessoa, na cidade, na rua, no bairro, a efetividade da política pública. Então muda a maneira de pensar e muda a maneira de agir. Né? E no município, claro, você está corpo a corpo com o cidadão. Né? Você encontra a pessoa na padaria, na igreja, onde você for, você encontra e é abordado. Então, a política municipal acaba sendo mais difícil, porque você sai do plano da ideia e vai para o plano material. Então, você tem que acontecer. E claramente funciona ou não funciona. Entendi. Então, mas às vezes pode acontecer também do Estado também estar no papel do executor de uma política pública. Como é o caso da educação, por exemplo, o município tem o seu exercício de execução, né, o seu limite de execução, e o Estado tem outro. No caso da saúde é a mesma coisa, né? Sim. O Estado está com algumas responsabilidades em níveis mais, vamos dizer assim, mais o exemplo da educação, né? O município é responsável pela educação básica, o Estado pelo ensino médio, salvo raríssimas exceções aí. É verdade, então são outros, são complementares, mas eu considero a política municipal até mais difícil de implementar do que no âmbito estadual, onde você está mais no conceito, né? Você define e transfere para o município executar muita coisa. Você já pegou o gancho da minha próxima pergunta. Eu quero entender, eu acho que todos os brasileiros e brasileiras também querem entender
por que é que interrompem a execução de algumas políticas públicas na medida que há a mudança de um governo. Como acontece isso? Por que que acontece? E de que forma que a gente pode até impedir de que haja essa interrupção? Como a gente costuma ver aí grandes obras paralisadas porque o governo atual deixou de se interessar, enfim, são N exemplos que a gente tem de interrupção. Então, eu volto para a sua primeira pergunta. A resposta é porque as pessoas não compreendem o que são políticas públicas e confundem com ações de governo. Né? Se as pessoas entendessem que aquelas políticas são políticas públicas que precisam ter continuidade, não permitiriam que o governante da vez interrompesse aquela atividade, aquela ação, aquela política pública. E como que a gente reverte isso? Com algumas ações. Uma delas é educação política. Né? Não é educação eleitoral, Sim. É educação política. As pessoas entenderem o seu papel de cidadão, até onde pode ir ou não pode ir. O segundo é que muitas das políticas públicas precisam se transformar em leis para que não haja descontinuidade. Okay. Mesmo, por quê? Porque aí é mais difícil interromper, tem que renegociar. Lembra que a gente falou no começo, Sim. O executivo e o legislativo, tem um equilíbrio Sim. aí. Né? Se aquela política pública vira uma lei, o governante novo vai ter que renegociar com o parlamento, que pode dizer, não, realmente você tem razão, essa política pública está errada, precisa acabar ou mudar. Ou falar, não é porque você não gosta que essa lei vai continuar e a manutenção fica tem maior chance de continuidade da política pública. Então, muitas das ações de governo não se transformam em políticas públicas, se tornam ações meramente do governo, né, ganham um nome de um programa, como se fosse um programa público, mas não vira uma lei, não vira um programa incorporado no dia a dia da cidade ou do estado. Essa informação, para mim, é uma informação riquíssima, importantíssima, para a gente poder levar adiante, porque não adianta a gente ficar só aqui desse lado reclamando, falando, né, dizendo que aquele ou aquela candidato está atraindo a população agora, sabe? Eu acho que a gente precisa levar essa informação, esse conhecimento, essa educação política para que a gente possa cobrar de uma maneira mais efetiva para que não haja essa interrupção, né? Porque Sim. A gente cansa de ver interrupções aí absurdas. Talvez um dos pontos que eu acho que era um ponto que era importante na ditadura foi uma matéria chamada OSPB. Eu lembro, eu participei, eu tinha. Eu também, do Brasil. Mas o que era importante? Porque a gente, quando está no papel de consumidor, você compra uma geladeira, um fogão, você tem um manual, né? Ou você tem um manual do Código de Defesa do Consumidor. A gente, como cidadão, não conhece o nosso manual. Não. A gente não Aliás, sabe... a gente não quer ler nada, né, na verdade. Qual é o manual do cidadão? É a Constituição, são as leis, como funciona o Estado, como funciona a cidade. Então, a gente não aprende isso na escola. Não. E não estou falando que a escola, não estou dizendo que a escola tem que virar um lugar de formação político-partidária. Não é isso, estou dizendo outra coisa. A escola tem que virar um lugar de formação de política pública, Sim. de cidadania. Cidadania, isso mesmo. De entender os seus direitos e seus deveres, porque quando a gente vive em sociedade, a gente tem benefícios, mas abre mão de algumas coisas e tem os nossos, abre mão de parte da nossa liberdade e tem os nossos deveres, impostos, comportamento social, né? Mas isso a gente não tem essa escola de formação de política pública, a escola não ensina. Acabam aprendendo na prática, aí mais ou menos. Então, falta uma formação de cidadania, de educação de política pública, para que as pessoas tenham entendimento e as políticas possam avançar e continuar. Perfeito. Então, acho que mais um conteúdo que a gente precisa levar para essas esferas de micro-regiões, de associações, de conselhos, partidos, para que a gente possa realmente instrumentalizar por meio da educação a população para que ela possa auxiliar, né? Eu digo até que auxiliar os nossos representantes para poder desenvolver melhor essas políticas. E é um papel que a Fundação Política, no caso nossa Verde Herbert Daniel,
pode e deve exercer, né? Perfeito. De formação, não só de quadros partidários, mas de Sim. cidadania. E esse é um papel extraordinário que as fundações partidárias têm de formação. Essa grande missão das fundações e que está sendo Exatamente, feita. é o que nós estamos fazendo, exatamente, inclusive, né, por meio da Fundação Verde Herbert Daniel, trazer essas temáticas que sejam realmente disseminadas e estruturadas, ainda que de uma maneira básica, para poder elevar o conhecimento de todos. Olha, nós temos mais uma perguntinha. O Partido Verde, você já disse que nós temos alguns desafios pela frente, né, com relação ao Partido Verde, a estruturação que ele precisa avançar para ter um diálogo maior sobre as políticas públicas que estão em execução e aquelas que o Partido Verde, né, tem interesse em intervir ou implementar, melhorar, mas esses espaços de diálogo que existem atualmente no partido, eles estão já em franco desenvolvimento? Ou como é que está? Conta para nós aqui como é que o Partido Verde está se organizando para isso. Ou ainda só está na teoria? O partido precisa urgentemente se modernizar e rejuvenescer o seu discurso. A oportunidade que nós temos é enorme, porque há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, falar de meio ambiente era uma ousadia. E era um discurso quase alienígena, né? Quase no mesmo patamar de disco voador, né? Hoje, a questão ambiental está... diria que nós atingimos um grande sucesso, que é levar a questão ambiental para toda a sociedade. Certo? O efeito negativo é que, um lado bom é que todos os partidos hoje falam de meio ambiente, as pessoas falam de meio ambiente. O lado ruim é que nós perdemos o monopólio do discurso. Né? Então nós temos que entender e aprender como surfar nessa onda de que a sustentabilidade está na ordem do dia de todo mundo. Você fala com as empresas, elas estão falando de ESG, que é sustentabilidade social e governança. São os novos patamares de administração das empresas. Né? E como que nós, do Partido Verde, entramos como alternativa para esse novo olhar do verde, que não é do alternativo, é do desenvolvimento socioeconômico. Socioeconômico, mas não é mais o verde alternativo, é o verde fazendo parte do sistema. Né? O verde como establishment, como o poder estabelecido. E nós nos colocarmos como alternativa para isso. Há uma grande oportunidade, a gente precisa achar como fazer isso. Sim. Desafio. Enorme. Desafio 2, hein? Romildo, eu aqui estou com mais uma perguntinha e ainda está relacionada com essa sua caminhada nas secretarias, em todo esse desenvolvimento, não só em nível municipal, quanto estadual. E nós estamos vivendo momentos dificílimos, né? A sociedade está num patamar, né, de 14% de desemprego. Né? Muita gente aí buscando oportunidade. E a gente sabe, por conta da sua experiência na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, que eu acho que é a secretaria mais forte em termos de cultura, né? Porque São Paulo é realmente um tesouro cultural para o país. Você acredita que a cultura possa ser uma oportunidade de reduzir esse percentual de desempregados, como aqui, falando de Estado de São Paulo especialmente, né? Não só aqui na cidade de São Paulo, no entorno da cidade de São Paulo, no estado como um todo. Você acredita que é possível a gente sonhar esse sonho de que a cultura pode transformar vidas e trazer os nossos jovens, especialmente os nossos jovens, para um outro caminho de oportunidades? A gente está vivendo esses 14% de desemprego de maneira simplificada, por dois grandes motivos. Um é a incompetência do governo federal. Certo? O preço da gasolina hoje está na casa dos R$6, o ICMS é o mesmo de que era
nos últimos 10 anos. O que mudou foi o preço do dólar, que é um problema de gestão do governo. Só que ou seja, parte do desemprego se dá por incompetência de gestão do governo federal que descalibrou o país. Como falta de energia elétrica se dá, entre outras coisas, por ter parado com o horário de verão, logo no primeiro ano, e a gente deixou de economizar 10% de luz ao ano, e está aí o colapso de energia. Mas tem um outro fator que a gente não pode deixar de olhar, que é uma mudança estrutural do perfil dos empregos. Né? A sociedade mudou, a sociedade está mais informatizada, está mais robotizada. Então, os empregos, a indústria já não gera tanto emprego quanto gerava no passado. Né? Então, qual é a saída para se gerar emprego e oportunidade de trabalho para as pessoas? Claro, você vai ter um engenheiro de sistema, tal, mas geração de riqueza em massa é a área de serviços. Sim. Certo? E aí, preciso olhar a cultura também como um setor econômico da área de serviços. Perfeito. Do mesmo modo que eu incluo aí o turismo. Sim. Né? Então, são dois exemplos de setores capazes de gerar muito emprego, muita renda, muita oportunidade de trabalho, porque não dá para você substituir gente cuidando de gente. Né? Você tem, e é uma cadeia produtiva enorme, né? que vai alimentar a indústria, porque você precisa de matéria de infraestrutura, e gera muito emprego. Então, a resposta à sua pergunta é sim, eu vejo turismo e cultura junto com o próprio meio ambiente como uma forma de se pensar uma estratégia de geração de emprego, uma estratégia de geração de renda capaz de suprir a nossa população. Porque a gente não vai ter fábrica dando emprego como tinha no passado. Eu trabalhei em fábrica aos 15 anos, fui para uma fábrica. Quando terminava o sinal, era um monte de gente indo embora. Hoje, a mesma fábrica, sai 20 pessoas, onde saíam 400. Né? E a fábrica está ganhando dinheiro, está gerando seus impostos. Então, é sim um grande caminho de geração de emprego e renda, de alternativa, e que os verdes deveriam abraçar e fortalecer esse pensamento de desenvolvimento sustentável. Muito bom. Olha aí, gente, está vendo? A gente sabe que tem esperança, né? Pelo que você está colocando aqui para nós. Então, vamos trabalhar para que essa esperança se efetive e se realize, né? O potencial que o Brasil tem de receber turistas e de exportar cultura é quase infinito. Né? Nós recebemos pouquíssimos turistas, né? Dado o tamanho do país e a estrutura que nós temos. Potencial, não é? Então, o potencial para isso é enorme. Que bom, ai, fico aliviada. Deixa eu te perguntar, olha, a gente quer que você se comprometa, que você vai retornar para que a gente possa desenvolver outras pautas. É só convidar que estarei presente. Claro, que bom, porque eu quero mesmo a gente. Se não convidar, não vem, mas se convidar. Não, com certeza, já está convidado. Obrigado. Vocês concordam, né, que a gente possa trazer o Romildo para poder falar demais um pouco sobre todos esses temas que mexem com a nossa vida, né, com a vida de todos nós. Então, eu quero te passar agora a palavra para que você possa fazer suas considerações finais e te aguardar numa outra oportunidade, que espero que não demore, viu? Também. Rosa, eu queria agradecer a você, Jovino, a Fundação, pelo convite, por essa oportunidade. A gente fica no dia a dia, todo mundo cuidando das suas atividades, e tem poucas oportunidades como essa de parar para uma reflexão, para compartilhar a experiência que o próprio partido me proporcionou. Afinal de contas, em todos os cargos que eu exerci, continuei filiado ao Partido Verde, em diferentes governos, mas é uma experiência que é muito enriquecedora, que me faz ter uma visão um pouco diferente do próprio papel do partido no futuro, no cenário político, das bandeiras, a atualização das nossas bandeiras. A gente olha o nosso programa, ainda é um programa partidário contemporâneo e até moderno. O que eu acho que a gente precisa é mudar formas de apresentar, dar novas versões do nosso, novas aplicações para a base do nosso pensamento. Sim. E buscar uma conexão com o que está se fazendo no PV europeu. Eu sinto muita falta desse link aqui, dessa ligação no Brasil, para que a gente possa fazer parte desse contexto maior, desse movimento maior
que está acontecendo no mundo todo. E, de novo, te agradecer pelo convite, pela oportunidade, e parabenizar pela condução aí desse bate-papo, né? E reafirmar que eu estou à disposição quantas vezes vocês me convidarem. Nossa, a gente só tem a agradecer e muitíssimo mesmo obrigado por você ter disponibilizado esse tempo para que a gente possa trazer informação, trazer conhecimento, trazer saber e, acima de tudo, trazer possibilidade de tomada de decisão, não é? Porque a gente sabe que tem muita gente aí que realmente está pronto, né, para se conectar a uma organização, a um partido. O que nós precisamos, como você bem disse o tempo todo, é realmente saber fazer o convite, não é? Para que as pessoas venham e se aproximem. O Partido Verde, de fato, é contemporâneo, tem muita gente que tem um carinho especial, é simpatizante por tudo que ele representa, e o que realmente falta é exatamente esse convite, não é? Como você bem falou, para que a gente possa engrossar essas filas, né, e trazer gente boa, jovens, pessoas de todas as idades, porque o Brasil também está envelhecendo, então, mas tem muita gente aí que tem muito para contribuir e que, enfim, mas eu que agradeço em nome de todos os nossos ouvintes, nossos amigos. Muito obrigada, viu? Obrigado. Até a próxima, porque não vai demorar. Até a próxima. Agradeço a cada um dos nossos convidados, das nossas convidadas, por sua disposição e carinho com o nosso público, trazendo-lhes informação, conhecimento, para que possam exercer melhor a sua cidadania para além do voto, não é? Porque esse é o nosso objetivo, a gente estar cotidianamente observando, contribuindo e, de alguma forma, interagindo com tudo aquilo que está ao nosso redor. Gratidão, meus amigos e minhas amigas. Eu aguardo vocês em novas séries. Um abraço!